Oi, maravilhosas e maravilhosos que também acompanham o canal. Vocês estão bem? Eu estou maravilhosamente. Estou muito feliz, gente, porque faz tempo que a gente não faz vídeo para esse quadro. Sim, do hashtag Fica a Dica. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. É um assunto, gente, é um tema que abrange toda a nossa vida. Pra quem não me conhece, eu sou Rosa Alberti e hoje aqui no hashtag Fica a Dica é um tema muito delicado, muito importante, que abrange toda a nossa vida. A criança interior ferida. Antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo. E também, se não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. Clique no sininho para você sempre receber as novidades aqui do canal. Toda vez que eu colocar vídeo novo, você vai receber. Ou pelo menos a gente espera, né, querido YouTube? Então, a gente vai falar e eu acredito que o vídeo ele vai ser dividido em várias partes, porque é um assunto que não dá para ser um assunto tipo muito rápido, como se estivesse fritando um pastel, que tem que ser rápido, porque é um assunto delicado. A minha intenção aqui, eu sempre deixei bem claro, que é ajudar você, né, de alguma forma. E eu acredito que se eu fizer passo a passo, né, ainda que seja em vários vídeos, né, divididos em vários vídeos, eu sei que eu vou conseguir pelo menos te dar uma diretriz, um rumo, pelo menos para dar um tim, para você, nossa, eu nunca pensei nisso. Alguma coisa vai mudar aí dentro de você para melhor, tá? Então, eu acredito que vai ficar um pouco grande se eu fizer de uma vez. Então, eu pretendo dividir esse assunto da criança interior ferida em vários, tá bom, gente? Eu vou colocar até uma playlist só nesse assunto para ser mais fácil para você encontrar, tá? Nas minhas playlists aqui. E vou separar por parte 1, parte 2, para que você não se perca e aí possa te ajudar, tá bom? É um tema muito importante, né, para nossa vida e quase nunca é abordado. Então nós vamos falar sobre relacionamentos afetivos, aqueles relacionamentos complicados, as dependências emocionais. Tudo isso, gente, é gerado quando a gente é criança e você vai entender. Então assim, veja bem, a forma como uma pessoa funciona, né, a sua personalidade, o seu jeito de ser na vida adulta estão, né, totalmente relacionados com os primeiros anos da infância que ela teve. Então, de acordo com como essa criança percorre essa fase da vida dela, é que então vai construindo uma base para quando ela chegar então na idade adulta. Então, gente, a família ela é muito responsável. Já ouviu falar daquela frase, né? A personalidade da criança é formada pelas pessoas que mais significam para ela, que estão mais perto dela, família, os professores, e é verdade. Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, uma criança que tem uma família problemática. Então, com certeza, essa criança ela é reprimida, né? De repente, é uma criança que a família não se comunica muito bem com ela. Quando, de repente, existe uma grande rigidez nos comportamentos. E mesmo que a criança ela não perceba, gente, isso no meio dela, né, com a família dela, ela vai trazer traços importantes. Inclusive, as consequências serão muito sérias a respeito de tudo isso que ela viveu. Então, tudo que acontece ali no meio da família, né, principalmente, são as pessoas que mais são significativas para ela, né? Vai trabalhar toda essa personalidade dela. E hoje eu pergunto para você, vamos interagir? Não precisa deixar aqui nos comentários, não precisa se expor, mas conversa aí do outro lado comigo, como se eu estivesse aí mesmo, te ouvindo. Vamos conversar um pouquinho? É bom você colocar para fora isso, né? Como que era a sua família? Como foi a sua infância? Muitas pessoas têm uma dependência emocional, gente. Que mais pra frente eu pretendo falar sobre isso aqui, mas eu senti uma necessidade muito grande de falar sobre criança interior ferida agora. Mas você vai entender, tá bom? Então, essas pessoas que têm uma dependência emocional, hoje ela, adulta, é uma situação muito complicada. E elas costumam falar o seguinte, vê se você costuma falar isso também, tá? Não, minha família era ótima. Eu
tive uma infância maravilhosa. Só que quando a gente começa a olhar com mais detalhe para essa infância dessa pessoa, para esses pais, para essa história, a gente na verdade começa a notar uma série de dados que não são fáceis de perceber, gente. Só olhando assim com uma lente, sabe? Então, as pessoas às vezes elas não identificam como sendo problemáticas, especialmente quando estão ligadas com essa rigidez. Então, gente, algumas pessoas falam também: ah, mas eu não tive nenhum trauma na minha infância. Tive uma infância normal. Elas falam isso. Elas quase querem concluir, gente, que isso que ela tá passando, nas situações que depois vocês vão entender, não tem nada a ver com o que elas viveram, com a infância que elas tiveram. Então essa história que elas estão vivendo agora tem nada a ver com isso. Por isso que eu disse que é importante a gente olhar com mais detalhe, né? Com mais atenção, porque aí a gente consegue notar alguns dados que vão estar baseados realmente para aquela situação que ela está vivendo hoje. Eu vou dar mais alguns exemplos, tá? Pra você entender. Uma criança que não recebe atenção suficiente, ou dos pais, ou daquelas pessoas que são muito significativas, que significam muito para ela, ou que não tiveram um cuidado de proteção, não tiveram apoio, não tiveram incentivo, uma orientação em relação a valores, por exemplo, o que é certo, o que não é certo fazer, uma criança que não recebeu afeto, carinho. Então, gente, às vezes, devido aos corres da vida, né, os pais precisam trabalhar e muitas vezes ficam pouco, né, em contato com essa criança, precisam trabalhar, né, e até pensando no quê? Em prover o melhor para aquela criança, as melhores das intenções, né, e acabam não dando carinho, não dando afeto, não dando atenção. Dão, mas não necessário, né? Então na cabecinha daquela criança, gente, para ela isso é como se ela não estivesse sendo reconhecida, validada, entendeu? Como se ela não tivesse valor para os pais. A criança, ela não tem uma mente como a gente, que é adulto. Para ela, ela não quer saber. Criança não liga tanto para isso, né, gente? Tanto que o melhor das intenções dos pais é o quê? Eu preciso trabalhar, preciso pagar as contas, eu preciso dar o melhor pro meu filho. Só que para a criança, ela não entende isso. A ausência do pai e da mãe, para ela meus pais não gostam de mim, meus pais não me dão atenção, meus pais não ligam para mim. Olha como funciona a cabeça de uma criança. Então, a criança acaba não se sentindo querida, ela acaba se sentindo desaprovada, ela acaba se sentindo como se ela não fosse aceita. Ela não se sente aceita do jeito que ela é. E eu vou deixar bem claro, gente, isso não quer dizer que a criança não possa ter limites por esses pais. Pelo contrário, ela precisa ter limites, sim. Os pais precisam impor limites. Eu não quero dizer nesse sentido. Os pais precisam ensinar, sim, eles precisam aprender, na verdade, a dizer não para essa criança quando necessário. A criança precisa ter correção quando necessária. Mas quando eu falo que a criança não se sente aceita, é na sua essência.